Marcelo Coelho. Nosso convidado aqui Gente, deste podcast. Esperamos bastante para estar com você aqui. Nós já fizemos uns 40 podcasts. Caramba. Mas de verdade, só 3. 6 foram pro ar. Mas foram 40 testes. Um pouco Não, mais. sério, nós gravamos bastante. E daí chegou uma hora e falou: por que a gente vai ficar só vamos pro ar? Só no bate-papo aqui, né? Mas o seu nome sempre esteve aqui. A gente sempre quis trazer você. E hoje é um prazer. Eu não sei se as pessoas já conhecem você, mas Marcelo é empresário. Ele é hoje pastor. E é um homem de Deus que a gente sabe que conhece a palavra e de uma forma muito especial, né, Marcelo? Eu queria... Você tá comendo pastilha agora? Você pegou escondido? Peguei, pra não aparecer o mau hálito na gravação. Eu queria que o Marcelo, primeiro Marcelo, falasse pra gente como tudo começou. O que é hoje, quem é hoje o Marcelo e quem era você. Não precisa contar tudo, tá? Eu conheço um pouquinho das suas histórias, que são famosas, mas quando eu cheguei em Alphaville, Wesley e Fabiana convidavam vocês, porque os nossos filhos estudavam na mesma escola, né? É isso mesmo. Para mim é uma alegria, um privilégio estar aqui, né, com os irmãos aí para conversar. E se me perguntarem assim, né, quem é o Marcelo hoje, para mim assim é bem claro, né? Até engraçado. O antes e o depois de eu conhecer o Senhor. Porque todas as coisas mudaram para mim. Tudo que eu tinha como conceito, que era certo, que era justo, aos poucos foram... Metanoia ao pé da letra, Eu ia né? falar isso, rolou a verdadeira metanoia, né? Foram desmoronando, né? Essa é a palavra, assim. Eu nasci num lar católico, cristão, né? Como todo mundo que nasce no Brasil ganha esses carimbo, né? Eu sou católico não praticante, mas tinha um avô que era um homem de Deus, né? Mas eu só percebi o quanto ele era um homem verdadeiramente santo de Deus depois da minha conversão, quando ele já havia falecido. Legal, né? Então ele pregava o evangelho para nós com a vida dele, porque ele morou na casa da minha mãe conosco mais de 10 anos. Como a gente fica cego, né? Cego. Sem a presença de Deus. Como sem o mundo algo... faz barulho, Marcão, que você não consegue ouvir a voz de Deus. Né? Então eu, em tese, conhecia... Mas Deus, ele estava, né, com vocês, né, na idade mais idosa, ou você só ouvia de vez em quando? Não, na verdade, assim, eu sempre fui muito presente a vida do meu avô, né, na minha vida. Assim, mesmo antes dele morar em casa, quando a minha avó adoeceu, a gente se via no mínimo uma vez por semana, no mínimo. Mas às vezes eu via mais, porque às vezes eu estudava no Objetivo, e eu pegava o ônibus num ponto que era perto da casa deles. E muitas vezes eu ia almoçar com a minha avó e com o meu avô, né? Entendi. Então, assim, no mínimo uma vez por semana, que era todo final de semana nós íamos, e às vezes durante a semana também. E o meu avô, como ele vivia para servir os outros, ele também sempre estava muito presente nas nossas casas, assim, dava um problema de elétrica, ele vinha lá para resolver. Dava algum problema ali, ele era muito jeitoso, sempre. Ele estava lá. Então, assim, ele sempre foi muito presente, né, na nossa vida. Então era água mole em cabeça dura, né? Tanto prega até que se conversa. Até que dá certo. O triste... Só fala um pouquinho mais... O triste é que ele não acompanhou, né, a minha conversão. Né? Mas... Ele faleceu antes. Mas aí você é o fruto disso também, né? O Marcos
às vezes fala comigo assim, né? Fruto de muita oração do seu avô, né? E nesse tom de brincadeira, mas eu creio que há verdade nisso, né? Claro, Não, com certeza. claro. Porque só para vocês terem uma ideia de como era, Pega leve, tá, mas não precisa abrir tudo. não, a gente, não, eu tô dizendo Não, em casa, vai. não, eu tô dizendo Hoje- em casa, era assim, ó, nós íamos almoçar meio-dia, aí minha mãe chegava assim um pouco antes das 11, ô Marcelo, vai chamar o seu avô para almoçar. Aí eu chamava ele tipo 1 hora e pouco antes do horário, porque quando eu chamava ele para almoçar, ele ia orar e ele ficava mais de 1 hora orando. Oh, uau. E não é exagero, não, era desse jeito. Minha Era mãe uma rotina chamava, era uma dele rotina. Então a gente chamava ele, minha mãe já sabia, 1 hora antes Nossa. dele entrar em oração, de gratidão, e aí ia emendando as coisas. E às vezes. E o seu coração nisso aí? O que você pensava? Então, eu não entendia muito. Você vê assim, como eu era inocente, né, nesse sentido, que tinha vezes, Marcão, que ele ficava assim, não é exagero, é assim, a tarde inteira orando em línguas. Mas tipo assim, 3, 4 horas. Uau. E aí eu falava com a minha mãe, né? Eu falava, mãe, o que o vovô tá fazendo aí, né? Quem que ele tá falando? Aí ela falou assim, não, é a língua dos anjos. É a resposta que ela me dava, Sim. né? E ele ficava lá orando normal e orando em língua, mas horas, né, durante o dia. Porque já era aposentado, né, já estava. Mas eu estou dizendo, então era comum eu entender essa rotina de oração, mas eu não sabia o que envolvia, o que realmente era assim, esse tipo de relacionamento com Deus, né? Legal, Porque né? assim, o meu relacionamento com Deus era assim, né? Pedindo perdão, né? Das coisas que estava fazendo errado, Você que seguia a sabia que era regrinha errado, ali, né? à noite para dormir, né? Aqueles Pronto. negócios, mas era ali, né? Não Tá vendo aí, tinha, né, Gui? É. não Você tinha, precisa seguir uma rotina de oração, viu? não tinha esse, né? Não entendia isso. E muito depois é que eu vim entender, né? Independente desses exemplos da vida de oração, né? Das atitudes dele em relação aos problemas, às coisas, a nós mesmos, né? Eu nunca ouvi, né? Porque uma coisa é você conhecer a pessoa e outra coisa é você conviver 10, 15 anos no mesmo teto, né? Então você conhece, né? E eu nunca vi o meu avô erguer o tom de voz em nenhuma situação. Mesmo situações difíceis, né? Situações constrangedoras lá, eu nunca ouvi, né? Mas na minha mocidade, na minha infância, eu não percebia essas coisas, não tinha. Depois, o Espírito Santo me levou a visitar essa cena, sabe? Eu ia perguntar isso agora. A gente tá batendo um papo aqui com o Mar, né? Às vezes, quem tá assistindo não sabe que a gente já se conhece. Mas também faz parte do time de pastores da nossa igreja local, da Deus Primeiro, que a gente faz parte. Mar, eu ia te perguntar isso. Nesse seu processo de conversão, quando você teve o toque do Espírito Santo, que você entendeu, assim, eu preciso me converter, você teve essa revelação depois das atitudes do seu avô, de que veio à memória aquilo que ele já tinha feito, tudo que você tinha visto. Isso foi... Porque nós sabemos, né, na nossa igreja local, Marcelo é o pastor da palavra, é o mestre que ensina, tem uma paixão pela Bíblia. E você acredita que foi essa ligação com seu avô, depois disso, que veio essa paixão, assim? Então, eu creio assim, né, que eu sempre fui, né, uma pessoa introvertida, assim, mais tímida e muito observador. Em todas as coisas, eu ficava quieto, mas eu sempre estava observando, né, os detalhes, as coisas, né? E Deus acaba usando as características e os dons, né, que Ele colocou na gente, se nós permitirmos, né, para a honra e glória dele, né? Então eu acho que essa parte, né, de detalhe, de examinar, de querer, né, entender as coisas, na minha conversão migrou para a palavra, porque eu lembro assim, logo no começo, né, o Marcos, o próprio Wesley, né, nem Bíblia eu tinha assim,
E aí eu já comecei a me interessar. Ele falava de linguagem, né, que eu achava aquela mais difícil. Ele falou, não, tem uma aqui que vai ser melhor para você. Aí eu já encomendei no site do... já não parou mais. Tá até hoje. Tá até hoje. Olha aqui. Como foi assim, primeira vez que você falou assim, tô nesse lugar aqui, o que eu tô fazendo aqui? Como que foi? Porque às vezes a gente já tá indo além da história aqui, né? Mas é legal a pessoa entender, porque muitas pessoas nunca entraram numa igreja. E não é a igreja que vai te salvar. Sim. Né? Não é a igreja que vai dizer agora você é crente. Agora, a gente acabou de ouvir você falando assim que foi semeado na sua vida algo. Né? Seu avô semeou oração, semeou palavra, semeou atitude, comportamento, seja o que for que Deus estava dando para ele ali, ele estava jorrando sobre a sua vida. Isso é claro, né? Mas e aí? Você cresce, você estuda, de repente você... Não, e nesse meio tempo, né, Marcão, a comunidade, né, que me acolheu, agora eu vou fazer a propaganda aqui, mas é uma verdade, né? Eu sou muito grato, porque assim, foi com muita sabedoria que me acolheram e começaram, né, a derramar, como o Marcos está falando que meu avô fez, também derramar na medida que eu alcançava, né, com paciência, com amor e com temor. E é interessante isso, né? Por isso que eu acho que a igreja, no geral, peca um pouco quando ela quer fazer de uma experiência pessoal que a pessoa tem com Deus uma doutrina. Não. Muitos ministérios paralelos, para-eclesiásticos, eles fazem isso. Sim. O cara tem uma experiência que é genuína, que é verdadeira, e ele transforma aquilo numa apostila e é aquilo. Todo mundo vai passar por isso. Todo mundo vai passar por isso. Então, assim, eu já vi pessoa tremer, gritar e não mudar. E já vi pessoa quieta mudar. Então, assim, no meu caso, até pelo amor, né, pela graça comum de Deus, como ele me conhecia, o processo da conversão foi interessante. Por quê? Porque assim, né, eu comecei a conhecer mais da palavra, né, me interessar, comecei com leitura, comecei a participar das células, me envolver na igreja, né, participar dos cultos, fui me alimentando. E à medida que eu ia crescendo no entendimento de algumas coisas, certas coisas iam me incomodando. Então, assim, não que não seja válido um irmão pontuar, o seu pastor te pontuar coisas que você está fazendo, né? Não estou querendo entrar nisso, mas eu estou dizendo assim, no meu caso, então, assim, séries que eu assistia e que era normal, começaram a me incomodar. Por que eu tô assistindo essas coisas, né? Mas ninguém estava falando para mim. Você começou a... E eu estava com a minha esposa, ela assistindo, e ela percebeu que eu não assistia mais, que eu saía, eu ia ler, eu ia estudar, ia fazer outra coisa, né? Algumas atitudes que eu tinha e parei de ter. E sozinho, no secreto. Não tem apostila, né, Marcos? Então... Tem escuta. Aí eu falava assim, é Deus. Porque assim, ninguém tá falando para eu fazer e eu tô fazendo. E ninguém tá falando para eu não fazer e eu não estou fazendo. Mas nesse momento você já tinha entendimento de quem era o Espírito Santo? Já tinha um entendimento. Tá. Então, a parte boa, né, que eu te falei de ter sido recebido nessa comunidade da fé é isso, né? Porque sem aquele estardalhaço das coisas, iam falando a verdade, né, bíblica da maneira que a gente consegue acessar. E é incrível, né, como o Espírito Santo é real, como ele convence a pessoa do pecado. Eu lembro, eu era pequeno, eu era magro, Guilherme. Pequeno sempre foi, né? Eu tinha, acho que de 12 para 13 anos, eu tinha ido num acampamento onde eu tive uma experiência com Deus. Foi onde eu me converti. O que você sente, aquela, né, comoção, você fala, alguma coisa me tocou. E eu lembro indo pra escola, depois eu acho que eu tava na 6ª ou na 7ª série,
eu comecei com esse pensamento. Eu ia falar um palavrão, fazer uma brincadeira, eu não posso mais falar isso. Eu comecei a sentir que eu não... Tem um trator passando. Não, passou. E isso é tremendo, só queria ressaltar isso, né? Que é o trabalho do Espírito Santo convencer a pessoa. E eu acho que é um erro, às vezes, a gente tentar convencer a pessoa pela força do nosso braço, né? Você tá errado, você tem que mudar, você tem que fazer. E não deixar o Espírito Santo fazer o papel dele, né? É que tem espaço, né, Gabriel, para isso também, né? A comunidade da fé é importante por causa disso. Aquele que já caminhou um pouco mais, né, pode te ajudar nisso aí. Então uma coisa não invalida a outra. Mas no meu caso foi assim, porque é que nem você falou, pô, eu tive uma experiência assim palpável, né? Foi aquele dia que, né? Para mim, se você falar assim, o dia, eu não sei te falar. Eu sei o dia que eu aceitei, eu lembro, é muito claro até hoje que eu proclamei, né, que eu falei, não, agora eu quero, tal. Mas o processo, eu não sei o dia, o quanto é que foi, mas foi dessa maneira. É igual aquele miguezinho que o Wesley fala, né? Primeiro eu fui convencido, depois eu fui convertido, né? Então, e é assim, a gente vai, né, entendimento de coisas, e é interessante que a gente precisa ter sabedoria, né, na nossa comunidade da fé, que é assim, as balanças de cada um são diferentes. Então, assim, aquele que está ainda na casa do quilo, ele não vai perceber as coisas da miligrama, da grama. Agora, aquele que já está um pouquinho mais aferido, né, já vai perceber. Aquele que vai ter naquela balança de precisão, vai ver até a micrograma ali, né? Então, assim, não dá pra gente julgar a maneira que o nosso irmão tá, porque às vezes aquilo para ele ainda não recebeu luz, ele ainda nem sabe daquilo, né? Eu tive uma experiência, vou agora dar um testemunho, uma experiência que foi muito legal. Ela foi na festa de 15 anos da Manu, antes da festa de 15 anos da minha filha, né? Agora já tá com 18. Que a gente foi atrás de uns... Não é fogo de artifício, porque não tem estouro e tal, mas era tipo de sinalizador que sai assim, cores, né? Vermelho, verde e tal. A Adriana arrumou um lugar para comprar em Carapicuíba e tal, e eu só podia ir de sábado. E o cara falou assim para ela, falou, não, olha, de sábado a loja não abre, mas eu deixo a chave, né, com uma pessoa que fica lá vendendo na frente da loja. Você chegando lá, você procura, ele abre para você, pega, tá, não sei o quê, né? E aí nós fomos lá buscar num sábado, né, em Carapicuíba, paramos lá, achei a loja, vi, a porta estava fechada. Aí tinha um cara lá com uma banca de CD, tudo que era CD pirata que você podia imaginar na face da terra tava ali, né? De A a Z tinha tudo espalhado lá, né? E eu olhei aquilo assim, né? Fiquei de olho, sabia que falou, é ele que tá na porta da loja, vai ser ele, né? E aí ele começou a falar, né, com a pessoa que ele estava atendendo, né, de Jesus. Mas eu, tal, não sei o que, né? E aí eu comecei... Mas a pirataria rolando. Então, aí esse é o ponto, né, Marcão? Aí eu fiquei assim, olhando, falei, pô, ele falando assim, eu olhei assim, e aqueles CDs, né? E aí o Espírito Santo me tocou assim, mas você não sabe o que ele já largou. Ah, legal, hein? Então, o cara provavelmente estaria no crime, estaria na coisa. Para ele ainda nem enxerga aquilo como uma contravenção, né? Eu tô fazendo alguma coisa, ele ainda não chegou. É a história da balança, né? Ele vai chegar. Se a gente dá espaço, o Espírito Santo vai... Não, e demais que o Espírito Santo ministrou você. Exatamente. Porque se fosse um olhar humano, você poderia... Como ele tá falando? Jesus, entraria o julgamento. Entendeu? Ali na hora. E aí... veio assim, pô, mas vamos analisar, né? A gente não sabe os detalhes, mas, pô, se o cara era um criminoso, um ladrão, já não tá mais roubando, já não tá mais no crime, né? Aí arrumou uma profissão, né? Provavelmente sem formação alguma, de algum jeito de vender, né? E provavelmente não, seguramente
se ele continuar caminhando com o Senhor, ele vai chegar nisso, porque eu cheguei nisso, né? Muita coisa que eu achava comum fazer comercialmente, né? E hoje eu não acho mais comum, mas é um processo, né? Então é essa história da balança, né? Cada um vai aferindo, né? O Espírito Santo vai trazendo. A hora que você trata uma coisa, outra coisa vem. Se você permitir trabalhar e ele for tratando, outra coisa vem. Se você não permitir, você vai ficar naquela. É isso aí. Né? Então você vai crescendo, né, na graça, no conhecimento, permitindo o trabalhar do Espírito Santo em nós. Né? Como é legal, né, Mar, você falando dessa forma, e eu vejo que você está, inclusive, usando parte do seu verbete profissional, né? Você começa a falar de gramas, de microgramas, e é uma forma de você entender muito mais claramente aquilo que Deus tem feito com você, né? E para quem não sabe, né, o Marcelo também é um profissional aqui, empresário em São Paulo, e você mexe com coisas que não tem, entre aspas, nada a ver, né, com igreja. Mas a gente não está aqui para ver com igreja, a gente está aqui para cumprir um propósito onde a gente está estabelecido, né? Isso que é legal. Os pastores da Deus Primeiro não são empregados de Deus Primeiro, são pessoas que têm cada um foco onde Deus os tem estabelecido, né? E aquilo que você estava falando, essa pessoa que estava ali vendendo os CDs, ele está entendendo naquele momento que ele pode fazer algo para o reino, seja para com isso vem ajudar ganho financeiro, seja para expandir a partir daquilo que ele recebeu de alguém, né? E eu vejo, eu sou testemunho disso na sua vida, né? Você com esse teu jeitinho, caladinho, mas você é um pesquisador nato, né, de todas as coisas que você faz, e você faz bem feito. Como que foi esse caminho, uma vez que você começou a descobrir que aquela verdade que o teu avô falava para você, que você não tinha nem ideia, como foi começar a descobrir isso na sua vida? Então, né, é a história que eu não lembro quem que contou essa história, mas eu achei ela com bastante verdade, né? Que fala assim que o reino de Deus só se vê de dentro. Então é tipo assim, você tá passando numa praça, aí tem uma nave espacial invisível lá, e você tá passando todo dia, você não vê. Um dia você entra nela, aí você começa a ver. Opa. Então essas coisas você vai percebendo depois que você tá dentro, né? Então isso que o Gabriel falou dessa visitação, né? Assim, das coisas erradas que eu fazia e que na época nem via como errada, né? Então, assim, você começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente, né? Por isso que a perspectiva do cristão é do céu para a terra. O primeiro lugar é você muda o ponto de vista que você olha as coisas, né? Por isso que Paulo fala lá em Efésios que estamos assentados com Cristo, né? E é de lá a nossa perspectiva. Então a gente muda as coisas e vão mudando todas as coisas, assim. Eu lembro de sonhos que eu tinha, coisas que eu tenho, que hoje não fazem o menor sentido mais. Já não se encaixa. Já não se encaixa, né, no que eu entendo, né, como propósito de vida. E não foi nada que falaram, né? Então é o deixar mesmo o trabalhar de Deus na nossa vida. E é engraçado que não deve fazer falta, né? Se você abriu mão e não está fazendo falta, provavelmente nunca faria, né? Mas foi um processo dolorido, vamos dizer assim, de essa questão da submissão. Vou submeter a minha vida ao senhorio de Cristo, de uma pessoa que eu conheci, eu ouvi, me convenci que é o certo e agora eu submeto tudo a ele. Como que é esse processo? É puxado? Foi prazeroso? É assim, né? A graça, né? Existe a graça comum de Deus,
no mundo, né? Quando você vê as belezas das artes, né? Das coisas, as coisas que acontecem que é comum para todos, que é graça também de Deus, e a graça redentora e salvadora que nos alcança quando a gente aceita, né? E no meu caso em particular, foi interessante porque começou assim, né? Eu via coisa que estava errada, né? Então eu falava assim, eu vou ter que arrumar isso. Eu ainda não entendia muito as coisas. Aí depois, caminhando no processo, né, é que eu vim a entender que é necessário frutos do arrependimento. Então, assim, você precisa, a parte que você fala é chato, é ruim, foi doloroso, é a parte que você precisa se diminuir para que ele cresça em você. Então, eu tive situações, né, que eu tive que consertar. Marcos também sabe desse testemunho, eu já falei algumas vezes, mas o amor de Deus, assim, me encheu de uma maneira que eu comecei a enxergar a família de maneira diferente, né? E aí eu falei, as pessoas precisam saber isso. Como é viver família de acordo com Deus. Porque a igreja é que mostra para o mundo o que é ser família. O padrão. Então, e aquilo foi queimando no meu coração, né? E aí a gente logo foi se envolvendo, né, para ajudar casais, né, na época aí, até ministérios para-eclesiásticos que trabalhavam com a gente, que ainda trabalham conosco, tinham ferramentas, né, para ajudar casais, e nós começamos a se preparar para poder ajudar os casais, né? Você está falando da UDF, Estou falando da UDF, né? Não sei se podia, da família. Universidade da Família, que é uma organização, né? Muito que ajuda muito igrejas pelo Brasil inteiro, né? E, então eles tinham módulos para ajudar nas áreas de casamento, de criação de filhos e afins, né? Até na área financeira. E aí nessa área de família, né? Tocou muito nosso coração, nós começamos a participar, né? Para se preparar para nós e para os outros, né? O evangelho é sempre assim, né? Você se enche para, né? E é engraçado como um colabora com o outro, né? Você está falando da UDF, da família Nishimura, né? O Jorge, quando ele começou, ele certamente deveria ter um sonho que ele não imaginou que fosse tão grande como isso chegou. Ah, com certeza. Porque eu me lembro dele no início da UDF, quando ele começou a fazer os vídeos, né? Do Hoje Aliança, né? Do seminário. E a gente hoje, quando vê a UDF, todas as pessoas ao redor do Brasil, a gente vê que isso hoje não é mega investimento, é um mega complexo de pessoas ajudando outras pessoas. Né? E começou como o Marcos falou, ele querendo restaurar o casamento dele, né? Uma vez restaurado, espalhando, né? Essa notícia, né? Que é possível, né? E dessa maneira que ele falou. Então ele tirava o xerox lá, né? Das coisas, ele mesmo grampeava com a esposa lá, se reuniam os casais, e hoje, né? Veredas Antigas era deles. Exatamente. Na realidade, Veredas Antigas foi uma das portas de entrada sua, Foi logo que eu me converti, teve esse seminário. Cara, eu fiz umas 3 vezes. Você ficou sentado lá umas 7 horas? Então, você imagina você entrar... Acho que não adiantou muita coisa, né? Pergunta onde o Espírito Santo estava nessa hora. Nossa, eu fui muito tocado por esse seminário. Então, e aí a gente... Precisa ir, Gui. Eu estava trabalhando com... Íamos começar a trabalhar com famílias, e eu ainda tinha coisas, né, na minha vida não confessadas para minha esposa. E aí eu disse assim perante o Senhor, eu falei, como que eu posso passar algo que eu ainda não fiz na minha vida? Né? E eu fiquei protelando, né,
o início desse seminário até que o Espírito Santo me desse coragem de eu ir lá, né, e conversar, né, confessar pecado para minha esposa, né, para minha família. Com que, desculpa te interromper, mas isso aí é a beleza que a gente vê das pessoas, né? Não vou falar dos ministérios, mas das pessoas que se envolvem espírito, alma e corpo nos caminhos, né, que Deus começa a abrir para elas entrarem, que, por exemplo, algo aqui já havia crescido e se multiplicado. Aí você entra, né? Claro, você não foi sozinha, você, a Adriana, sua esposa, né? Daqui você já começa a abrir outro leque, daí as pessoas que recebem a sua palavra já começam a abrir outro leque em outro lugar, a gente sabe disso, né, que tem acontecido, e como é verdadeiro isso, né, porque alguém é transformado que pode transformar alguém, que essa pessoa transformada vai poder transformar outra pessoa, e isso, o nome disso é igreja. Né? E na verdade, a gente, assim, às vezes quer inventar roda, né? Uhum. Mas a simplicidade e a beleza do evangelho tá nisso, né? Então é assim, ainda é pessoa a pessoa, de casa em casa. Às vezes a gente quer eventos, né, e tal, mas ainda é do jeito simples, né? Por isso que Jesus fala assim, ó, se você chegar naquela cidade lá, entrar naquela casa e não quiserem, né, receber, sai daquela casa e daquela cidade. Ele querendo dizer assim, que o resultado daquela cidade é o resultado do que está dentro dos lares. Então, se não adianta você querer ir no macro, você precisa ainda assim, construindo, né, dentro dos lares, das famílias, para ir expandindo, né? Outro dia eu estava na célula conversando com um dos vizinhos lá, que nós estamos, né, evangelizando. E aí eu expliquei, falei para ele assim, o pessoal complica, né, essa história do evangelho, né, todas essas placas e vertentes, e igreja católica, igreja evangélica, igreja protestante, igreja reformada e tal, mas a verdade é uma só, o evangelho é um mendigo mostrando para o outro onde ele encontrou pão. Não. É simples assim. É tão simples. É tão simples, e a gente, às vezes, né, pela estrutura que a gente precisa, né, a gente vive conforme as leis dos homens também, mas a gente tem que sempre estar pensando se a gente está servindo a estrutura ou a estrutura está nos servindo para o evangelho, né? Eu vejo, né, nesse tópico, eu creio que é aí que entra o escândalo da graça, né? É o escândalo do evangelho. Como é tão simples? Porque tantas pessoas tentam alcançar isso que nós tentamos transmitir por tantos meios, tantas situações, até um ponto você chega e fala, é simples. É o que o Má falou, né? É um mendigo falando pro outro onde tem pão. Onde tem o pão. Má, a sociedade está viciada na mediocridade, né? Acho que essa é a verdade. As pessoas se acostumaram a viver com pouco. E eu não estou falando de bens, não. Eu estou falando com um pouco de vida, com um pouco de razão. A vida abundante, né, que está prometida, né? Não tem tantas coisas que... aquilo que você falou, você começa a olhar diferente para o evangelho, você recebe Cristo no seu coração, de repente, se é verdadeiro, como a gente espera que sempre seja, né? É o teu coração. Quando a gente fala coração, a gente está falando do espírito, né? Deus trabalhando no espírito da pessoa. E, eu conheço dezenas de pessoas que se converteram e a transformação dessas pessoas foi, obviamente, gradativa, não nada da noite para o dia, mas é exatamente esse processo gradativo de salvação que faz a pessoa forte e mudada. Né? Porque, assim, eu estou na igreja desde que eu nasci, mas eu precisei ser mudado enquanto na igreja desde que eu nasci. Não é porque eu nasci na igreja, meus pais eram cristãos, eu naturalmente, oficialmente, eu sou cristão. Exato. Eu me lembro da minha conversão aos 18 anos. Né? Verdadeira conversão foi aos 18. E mesmo depois disso, quantas e quantas coisas precisam, não é que precisaram, precisam ser mudadas. Sim. Né? Isso aí, né, não vai acabar nunca enquanto a gente estiver aqui, né? A gente é tipo uma escalada de uma montanha, né?
A gente entra na fé, tá nos primeiros passos, né? Mas a gente vai ter que continuar subindo nessa montanha. Aí a gente vai para a Bíblia e olha para João, aos seus 95 anos, andando há 60 e tantos anos, né? Depois que caminhou com o Senhor, andando pregando essa mensagem, né? Que o próprio Jesus disse, o discípulo amado, né? Aquele mais próximo, falando assim, do nosso pecado. Então, assim, é claro que o que ele está falando, pecado dele, eu faço todo dia sem nem saber que é pecado, porque eu ainda estou aqui na montanha, ele já está lá em cima. Então, é nesse sentido. Isso que o Marcos está falando é muita verdade. A gente sempre vai, né, tendo um degrau para galgar nessa vida abundante que ele preparou para a gente, né? Então a gente nunca pode achar uma vez que, né, não é uma vacina, uma vez que eu aceitei, o Senhor está tudo resolvido. Não. Agora é essa, porque a palavra fala assim, né? Foi salvo, né? É salvo e será salvo, né? Se referindo aí à parte de espírito, né? A alma, que é esse processo, e o corpo só no porvir, né? Então, a gente, enquanto estiver aqui, vai estar sempre buscando alcançar essa estatura que fala na palavra do varão perfeito, né? Então, a gente sempre vai estar aqui. O ruim é quando a gente começa a se comparar com os irmãos. Porque assim, ou eu escolho aqueles que estão para trás de mim e vem uma soberba, né? Pô, mas eu já tô. Ou vem uma autocomiseração daqueles que já estão. Eu sou a vítima. Né? Então a gente tem que se comparar sempre com o Senhor. Porque aí a gente vai ver o lugar que a gente tá e para onde é pra gente chegar. É isso aí. Né? Por isso que é sempre a escola do exemplo, né? Jesus, ó, só faça o que o Pai faz, né? Segue meu exemplo. Paulo, ó, me sigam porque eu sigo ele, né? Então, você segue ele, alguém pode te seguir porque você tá seguindo alguém, né? Isso aí. Então é assim que caminha. Obrigado por assistir o podcast, gente. A gente pode acabar. Brincadeira. Depois de uma palavra dessa, a gente pode acabar aqui, né? Muito bom, né? Não, tô brincando. Fora assim, você compartilhou um pouco da sua história nessa jornada com o Senhor, de metanoia, de transformação e tudo mais. Como o Marcos falou, né? Nós sabemos, você também é empresário, você tá no... Como o crente fala, né? Você tá no mundo trabalhando. Como que é para você ser um empresário cristão nos dias de hoje? Né? Essa questão de... Como que funciona a questão de caráter? A gente vê que tem tanta corrupção, tem tanta maracutaia aí. Como que é para você esse posicionamento de estou firmado na rocha e eu tenho que seguir esse padrão? Como que é a sua negociação em chinês? Como que tá o mandarim? Não, é legal, né? Porque até isso que o Marcos falou, muitas vezes, a maioria das vezes, por sinal, que eu vou para a China, eu levo Bíblia em chinês. É mesmo? E é Você sempre tem alguém para compartilhar isso. E é interessante a reação deles, de na hora que você dá, esconderem imediatamente. Então é coisa que você não passa aqui, pelo menos eu nunca passei, né? Porque aqui a gente tem liberdade, nem usufrui, né? Não percebe a liberdade que tem, na verdade. E às vezes que eu dei, muitas vezes eu fiquei numa situação até meio constrangedora, porque foi de surpresa, né? Pegar, esconder rápido assim, né? Guardar na bolsa, né? Então, é uma das facetas, né, que a gente pode usar onde a gente estiver. Mas é assim, né? De estar no mundo, né? E então, com certeza, é difícil. Por quê? Porque assim, a gente sempre ouve as histórias, né? Que assim, mas eu deixei de fazer isso e aí apareceu isso melhor. Mas se nós formos honestos, você vai fazer a coisa certa, vai perder aquele ganho e não vai ter uma coisa melhor. E mesmo assim você está satisfeito, porque você foi fiel ao que você quer. Né? Então, assim, eu acho que muitas vezes a igreja usa isso, né? Dessa Deus, né? Dessa compensação, né? Não, você foi fiel aqui, agora ele vai
às vezes você deixa de fazer um negócio porque você não concorda, né? Porque tem alguma coisa que é contra os seus princípios, e você perdeu aquele negócio. E eu tenho paz, né? Agora, nós tínhamos, né, uma sociedade, né, onde a gente não conseguia fazer assim, 100% na linha, né? Como os empresários fazem, sempre dá um jeitinho aqui. E procurávamos fazer na medida do possível, né? Tudo que era certo, mas sempre tinha alguma coisa que não estava 100%, né? E de um tempo para cá, graças a Deus, né? A gente está 100%, assim, não posso dizer 100%, porque pode ser que tenha alguma coisa que eu não saiba, às vezes você comprou um negócio e não pegou uma nota de gasolina, não sei, um exemplo, né, bobo, mas do que a gente sabe, estamos 100% e estamos sobrevivendo, né? Então, assim, tem escolhas, né? Tem muito negócio que eu escolho não fazer. Mesmo que você saia, vamos dizer, no prejuízo. Exatamente. Mas a consciência com Deus tá. Exatamente. Tem um versículo que fala, né? Daniel falou, o rei falou, eu fui encontrado inculpável diante de Deus e eu nada fiz por você. Né? E Paulo fala isso também perante lá o Antipas lá também, que fui me achado com a consciência limpa. Né? Então a gente busca isso. Então, assim, muitas vezes você tem que recusar o negócio. Você acabou de falar de Daniel. Daniel escolheu não se contaminar. Não se contaminar. Né? Com aquilo que o rei oferecia para ele. Então, esse paralelo é vivo para nós hoje. Exatamente. Nós escolhemos se vamos ser, ou queremos ter, ou estar contaminados ou não. Porque o cristão, ele na verdade precisa estar no mundo levando isso. A igreja, na minha visão, peca um pouco nisso, né? Então, assim, a pessoa se converte, tem aquele amor assim, e você fica focando tudo que ela pode fazer para atender alguma agenda da igreja, e a igreja, né, as coisas assim. E aonde ele está inserido, onde ele tem dons e habilidades, continua igual. Né? E na verdade, assim, se a gente for parar para pensar, qual o percentual das pessoas que tem um chamado mesmo para dentro? É sempre pequeno, 2%, 3%. E os outros 97%, 98%? E aí, né, Mar, eu acho que tem, sim, culpa da igreja, por não trazer isso à tona e ministrar, mas também da pessoa, né? Muitas vezes a pessoa se sente confortável ali onde ela está, ou desconfortável em falar, né? Aquilo que já está acontecendo com ela, porque está sendo transformada. Ela já está entendendo que precisa mudar. A palavra vem e bate no coração, e essa escolha tem que acontecer em algum momento. Porque se não acontece, a pessoa não vai aguentar. Não suporta, porque ela vai ser confrontada. A gente sempre fala aqui, né? Você precisa ser confrontado. Vai chegar uma hora, porque assim, o chamado do cristão é para integralidade, mas isso não quer dizer servindo à instituição, mas para a vida cristã integral. Onde ela estiver. Onde ela estiver. Então, assim, você não aceitar alguma coisa naquele emprego, né? Opa, por que você não está aceitando? Então você está dando um testemunho ali que está glorificando o Senhor, né? Você vai lá e fala isso aqui é uma mentira. Aí você fala assim, mas e agora, né? Meu chefe, vou mentir? Né? Sim. Então vai te colocando em situações, né, onde você vai poder manifestar o reino e a justiça. Vai afunilando, né? Por isso que fala assim, procurar primeiro o reino e a justiça. Mas é onde? Não, é ali. O cara mandou fazer alguma coisa? Não, eu procurei aqui o reino e a justiça. Né? É nesse sentido. A gente só quer a justiça para nós, né? Mas a gente esquece que a justiça de Deus é a partir de nós, através de nós, as outras pessoas também. Exatamente. Excelente. É aquele desconforto, né? Eu aprendi uma vez, você sempre tem que estar numa situação de desconforto.
Porque quando você sente que você tá confortável, que nem no meu caso, né? Vamos falar, sou ministro de louvor, pastor, a gente prega e tal. Quando isso começar a ser confortável para mim fora da igreja, é aí que eu tenho que dar vazão e buscar o Espírito Santo para falar, Senhor, como que eu vou usar isso para fora? Como que eu vou impactar as vidas que estão ao meu redor? Porque para mim, querendo ou não, pode ser muito confortável. Porque é o que você falou, né? Aquela porcentagem dos para dentro é pequena. É pequeno. E aí é isso que eu oro, às vezes eu falo, Deus, tá bom, daqui para fora, as outras atividades que eu vou fazer e tudo mais, como que o Senhor quer me usar? Porque senão fica naquele negócio, né, Mar? Culto de domingo, ministrei, preguei, foi bom, e a semana passa e... Na verdade, assim, né, a integralidade para a obra também é muito louvável, né? E o ponto aqui não é dizer que é a gente achar que se eu não estou fazendo alguma coisa para a igreja local, eu não estou fazendo a obra de Deus. Aí eu foco no ativismo da igreja local, mas lá do meu trabalho eu faço tudo o que quem não tem Jesus também faz. Então, cadê a manifestação do reino de Deus onde eu estou inserido? Esse é o ponto, né? Então, você começou a entrar num ponto que muita gente não gosta de ouvir, né, Mar? Começando a cair o número de seguidores. Mas é verdade. Pura verdade. É verdade isso daí, né? Os dons e talentos que cada um tem são para ser usados onde ela está. Deus não nos tirou do mundo, né? Sim. Você está ali, você não é, mas você está ali. E enquanto você estiver, é ali que você vai manifestar. Né? A figura que eu sempre usei pessoalmente, né? É a antena levantada, sabe? Eu chego no lugar... Eu já ouvi várias vezes o Marcos falar isso. Eu chego no lugar e falo assim, o que o Espírito Santo quer para mim nesse lugar aqui? Eu fico pensando, o que eu vou fazer? Porque senão eu vou ficar quieto. Ou senão eu vou falar besteira, né? Se eu não pensar e não estiver atento. Então, o que o Espírito Santo tem para mim nesse lugar? Talvez seja uma pessoa que eu vou conversar. Talvez alguém vai abrir um espaço para que outras coisas aconteçam. Então, quando você não está na igreja, você continua sendo o templo do Espírito Santo para ser usado em algum lugar. Né? Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. E vou te falar, nos dias de hoje, é fácil esquecer isso. Porque o que você falou, o cara tá na igreja, não se entrega muito, porque não dá, porque eu tenho... Mas lá, não provoca nenhuma diferença. Não muda, não né, traz nenhum confronto, ou não se confronta, né? Isso é triste, mas é por isso que muitas vezes a gente vê a igreja não se expandindo como ela poderia se expandir. Eu me lembro nos anos 90, início dos anos 2000, meio dos anos 90, foi um boom, né, do cristianismo no Brasil. E as pessoas, onde você ia, você ouvia as pessoas falando de Jesus. Tanto que começou até a mudar as palavras na televisão. Não sei se você percebeu isso, né? Hoje o pessoal fala glórias a Deus, fala não sei o quê, tá amarrado, tudo bem, é meio exagerado, mas são palavras que o cristão usou por muito tempo, né? Que caiu no conhecimento comum. Exatamente. Né? Pena que muitas vezes isso não vem com a profundidade e com a seriedade que poderia vir, né? Mas a gente tem que enxergar assim. Né? A igreja, né, perdeu um pouco da sua identidade missional, né? Quando eu falo igreja, é a igreja do Senhor, né? Não estou falando de nenhuma denominação em particular, né? Ela perdeu um pouco isso, até essa parte, né, das placas, assim, acabam atrapalhando, porque se você parar para pensar, quando você está unido com o Senhor, ninguém sabe, né? Assim, o cara tá ali, tá unido com o Senhor, você não sabe. É a parte subjetiva do relacionamento, né? Agora, como é que eu vou fazer essa parte subjetiva ficar objetiva? Na unidade entre os irmãos. Então, a união com Deus é manifesta
na unidade com os irmãos. Como que eu posso amar meu irmão, guardar o meu irmão, né? Ser ajudado pelo meu irmão, ter unidade com o meu irmão. E às vezes essa história, né, das placas e não sei o quê, acaba que parecendo que tem até uma competição, né? Não sei. De quem tem mais, de quem... Não é... E ainda mais nos dias de hoje, quem tem mais seguidores, quem tem mais views. Hoje já não é nem mais ovelhas, né? Hoje é seguidores. Você sabe que eu vi uma... Peraí, rapidinho, Marlon. Uma foto muito legal, assim, era um post. Eu acho que eu vi no Instagram. E se Moisés tivesse celular naquela época, se fulano tivesse celular... E os caras fazendo tudo selfie, Moisés com 2 milhões de pessoas atrás, assim, rindo. Cara, eu achei mó barato. Então, você é um estudioso da palavra, você deve saber mais detalhes do que a história conta a respeito, você falou de placas aí, né? A gente sabe que logo depois de Jesus Cristo não estar mais entre nós aqui, os discípulos e toda aquela igreja apanhou muito, né, para sobreviver. E daí vieram as pessoas distribuindo o evangelho pelas casas, que a gente sabe que era tudo underground mesmo, tudo meio escondido, até que a igreja foi reconhecida na história, né, pelo último imperador romano lá, do Constantino. Não foi o último. Mas, a partir dali, a igreja começou a perder a sua força. Né? Por quê? Aqui era a casa de Netuno, não é mais não. Agora vocês são cristãos, agora aqui é casa de quem serve a Jesus, sei lá, e começaram ali os nomes, né? Daí que veio outro, e a igreja, a convenção você é crente porque você vai à igreja. Não é essa, não pode ser isso, né? Eu sou crente, eu creio em Deus e participo na igreja. A ideia é diferente. Daí sim, a placa não vai fazer diferença. A igreja de Cristo não é geográfica. Exatamente. Então não importa o endereço. Né? Então a gente tem que ter essa clareza, né? Não é por isso que nós não vamos ter o nosso lugar, né? Assim, estar devidamente cumprindo a lei, né, daquele lugar onde nós estamos inseridos. Mas é entender que a igreja não tem um lugar fixo. Você desde sempre, o Senhor trabalha sempre com o remanescente, né? A igreja nada mais é do que o remanescente do povo judeu, né? Do povo de Israel. Lá. Então, sempre trabalhando com o remanescente, independente da geografia, né? E as pessoas fazem muita confusão nisso, né? De igreja local, tal, que faz parte da igreja, né? Reino de Deus, a igreja do Senhor e as igrejas locais. Mas todas têm que estar conectadas como um corpo de Cristo. Então, a partir do momento que eu não tenho, né, nenhum alinhamento com meu irmão, porque ele faz parte de outra placa, que unidade eu tenho? Que corpo é esse? Onde eu rejeito a mão, exatamente. Tem até um documentário no YouTube, eu não assisti ainda, não tenho propriedade nenhuma para falar, eu só dei uma olhada, que chama A História da Igreja, e entra exatamente nisso que você falou, que você está falando também. Meio que eles abordam que o crescimento da igreja no mundo foi feito por causa das divisões das igrejas. Porque aqui a gente era da mesma, a gente quebrou, você abre mais uma. Então expandiu, são duas. E aí gerou o crescimento. O que vai Mas é um crescimento deficiente, que poderia ser multiplicado e muito maior. Você cresce por êxodo. Não por batismo. Então o cara sai daqui e vem pra cá. Sai daqui, ouviu uma palavra que eu não quero, eu vou pra cá, eu vou pra aqui, né? Então o crescimento que tem então deixa eu é êxodo. Não é um crescimento vegetativo de batismo, de alma, né? De que eu faço parte de algo. Não. E cada vez mais, né? E tá bem claro na palavra, né? Que vão sentir coceira, comichão no ouvido e vão procurar aquilo que querem ouvir. Tá claro. Então, assim, se eu não quero ser confrontado e a palavra vai nos confrontar, né? Então eu vou para um lugar onde não tem confronto. Então eu fico procurando ouvir o que eu quero. E vão achar. Com certeza. Vão achar.
Você vai achar o que você quer ouvir, né? Uhum. Mas você vai deixar de ser confrontado, né? E vai deixar de ir caminhando e crescendo na fé. E a gente não sabe até quando a pessoa também pode se dizer crente, né? Porque é crente em quê? Né? Não é nem em quem mais. Crente no quê? No que, né? No que ele crê, né? Se ele não aceita, né? Essa mudança. Porque assim, tudo que o mundo oferece, né, é terapêutico. Então você vai na psicologia, você vai na autoajuda, no coach, todas essas coisas são boas e têm o seu papel, mas é função terapêutica. Nova vida, só o Evangelho te dá, só Jesus Cristo. Né? Então, se você não permitir morrer a sua velha natureza, você não vai receber a nova vida. Então, se você quiser continuar, né, no início é até interessante. Dá para você começar a caminhada mantendo o santo e o profano. Vou usar essas palavras mais religiosas. Mas quanto mais você vai caminhando, vai ficando impossível. Chega uma hora que você... Ou é um é outro. E aí, o que acontece? Isso é interessante. Você recebe uma palavra, né? Você abre lá e vê aquilo lá que te confronta. Então eu tenho 3 alternativas: aceitar e mudar, rejeitar, não quero saber, vou viver minha vida, né? Vou viver no mundo. E a terceira que muitos estão usando, alterar. Não é bem assim. Adulterar. Né? Não é bem assim. Reformular. Fala assim, não, isso aqui é o relativismo. É o relativismo, né? E a verdade que é Jesus não tem relativismo. É a verdade. O próprio Jesus falou, né? É uma passagem tão conhecida, mas que às vezes faz sentido se você vive ela de fato. Negue-se a si mesmo. Jesus não falou, quem crê em mim, ainda que esteja morno, viverá. Né? Quem crê em mim, ainda que esteja morto. E Jesus, ele... Cara, eu gosto muito de ler os evangelhos, porque Jesus é incrível. A maneira que ele lidava com todos. E até quando ele lidava com os discípulos. Ele olhou para os 12 e falou, vocês não vão também embora? Eu tava lendo esses dias, João 6. É tipo, quem mais vai, né? Quem mais? Aí Pedro chegou num ponto que ele... Ali eu comecei a perceber, né? A transformação que Pedro tava... O choque que Pedro tava vivendo por viver com Jesus. Pedro, pra onde? Pra onde? Eu imagino Pedro indignado. Pra onde que a gente vai? O Senhor tem a palavra de vida eterna. Né? E é interessante que ele fala assim, para quem irei? Pois só o Senhor tem as palavras de vida. Então ele sabia que é uma pessoa o caminho, né? Para quem eu irei? Né? Então hoje infelizmente a gente vê muito disso, de alteração, né, das coisas, da relativação, né, o politicamente correto. Eu sinto que hoje em dia a gente precisa muitas vezes deixar que o evangelho nos ofenda, nos confronte. É necessário. É o que Jesus fez. Mas isso acontece, que você está falando, Mar, porque a igreja está trazendo do mundo aquilo que o mundo está vivendo e querendo vestir essa capa dentro da igreja. Dar um jeitinho, né? Porque, e deveria ser exatamente o contrário. Você que teria que levar para o mundo, não trazer transformação. Do mundo, a gente quer trazer aquilo lá para dentro para eu não precisar ser tão transformado assim, né? Basta colocar uma capinha de quem eu possa parecer. É aquele negócio, né? Venha como está, mas não fique como está. Exato, né? Toda a vida, né, é importante, né? João 3,16 amou o mundo no sentido de, né, não é a geografia de todas as pessoas, né? Então, esse amor foi dessa maneira. Agora, a transformação, né, você tem que permitir, né? E a pessoa é que vai decidir, né? Acho que essa semana passada, né? Que foi falado até aqui na nossa igreja local aí, né? De
como o Espírito Santo, né, é gentil. Ele nunca vai arrombar a sua porta, né? Você que vai abrir, né? Agora, quando você abre, ele vai deixar tudo igual. E é uma gentileza constrangedora. Porque chega uma hora que você fala, cara, não tem como. Eu tenho que mudar a rota. Ele vem pra te instigar, né? Ele vem pra remexer lá no profundo, profundo interior. Porque, assim, aonde você não permitir, ele não vai entrar. Sim. Agora, onde você vai permitir, ele vai entrar e tudo vai arrumar, né? Agora, aquele cantinho lá, enquanto você não permitir, vai continuar lá. Vai continuar lá. Né? Quartinho da bagunça. E aí, quanto mais desses quartinhos você tiver, né, mais trevas você tem em você, porque você não permitiu, né? Aí você vem no culto lá de domingo, me enche Espírito de Deus, né? E o Espírito Santo fala assim, né, pra você? Como? Tá igual a barreira de uma represa, irmão. Fala aí, ó. Tá todos esses lugares que você não deixou entrar. Como você quer que eu te enche? Você vai ter essa porção. Casa, canta, né? Entra na minha vida, né? Todas essas coisas. Guilherme desse tamanho, se pedir pra encher, se tiver quartinho sujo, não tem mais espaço. Não acorda ele, coitado. É o estagiário. A gente tá falando até mais baixo aqui pra não acordar o menino. Ô, Mar, a gente tá partindo pra uma conclusão aqui. E eu queria que você deixasse para alguém que está assistindo, escutando a gente aqui, assim, numa frase, ou numa pequena frase, ou num parágrafo que seja, como é a vida que você tem hoje em Cristo e como essa pessoa pode entender que ela também precisa? Então, antes de qualquer coisa, é assim, uma mudança total de perspectiva, né, Marcos? Quando a gente recebe o Senhor, né, Jesus, como nosso Senhor e Salvador, a nossa perspectiva, a nossa visão de mundo muda completamente. Né? E aí a gente começa a enxergar coisas que a gente não enxergava e acessar de maneira gradativa, né, gradual, a vida em abundância que ele nos prometeu, né? E isso aí, nada no mundo pode te dar. Você pode buscar em prazeres, em dinheiro, em poder, em conhecimento. Nada vai te dar isso, porque isso só está em Jesus Cristo. Só está em Jesus Cristo, né? Então, todas as coisas, né, que a gente busca ocupar esse lugar, vão falhar. O homem sem o seu Criador, sem Jesus Cristo, tem uma angústia existencial. E nada, ele pode fazer de tudo que ele quiser, não vai preencher. E a Bíblia fala muito disso, né? Que fala assim, para onde eu irei? Se eu subir no mais alto abismo, você tá lá. Se eu descer, né, subir no mais alto monte, você tá lá. Se eu descer no mais fundo do abismo, você também tá lá, né? Então, o que ele está nos dizendo? Que o nosso habitat natural é em Cristo. É em Cristo. Por isso que Paulo lá, quando estava no Areópago, né, discursando lá com os filósofos, os epicureus, falou assim, porque nele andamos, nos movemos e vivemos, né? Então, assim, o homem foi criado para esse habitat. Então, qualquer solução externa vai falhar. A nossa missão como filhos redimidos é ajudar as pessoas a virem para esse habitat. Legal. Qual é o versículo que mais te chama no Antigo Testamento? Então, eu acho que eu não tenho nenhum assim de... Não, de cabeça, não, por isso que eu não falei favorito. O que mais te chama nesse momento? Eu gosto daquele de Provérbios, né, que fala de tudo que se pode guardar, guarde o teu coração, porque dele provém as fontes da vida, né? Mas eu não tenho assim aquele de estimação, não, que eu me lembre, assim. Até porque, vou dar aqui um meia-culpa.
é difícil, eu leio muitas versões diferentes da Bíblia, né? Eu tenho esse hábito de não usar a mesma. Assim, cada ano eu tô lendo com outra. Eu gosto de fazer assim também. Só que isso tira aquela repetição, né? De sempre ser o mesmo, né? Eu tô lendo agora uma versão nova que é completamente diferente, assim, né? Ela é mais transliteral, assim, né? Então você lê alguns versículos, você fala, tá estranho, né? Aí você começa a entender. Então, assim, eu não tenho muito, assim, disso. E também sou ruim de endereço. Eu não guardo muito a numeração. Eu sei onde tá, sei o texto, assim, mas eu sempre erro uns 2, 3 versículos para cima ou para baixo, né? Eu sei onde Qual é o máximo de vezes que você já leu a Bíblia no ano? 4 vezes, de capa a capa eu já li. Eu fico tranquilo em te perguntar isso, porque eu te conheço. E no Novo Testamento, o que te chama a atenção? Que passagem, que situação? Na verdade, assim, o que eu mais gosto, né, das 4 testemunhas é o de João, tanto o João como as cartas de João, né? Então, se assim, eu sempre, esse ano mesmo, eu tô lendo, né, eu comecei dos evangelhos e eu tô em João, né? E eu sempre fico mais tempo no de João, né? Eu tenho, e das cartas, a que mais, que eu acho que assim, é mais profunda é Efésios, né? Que é a que inclusive nós estamos estudando juntos, né? Como igreja. Já aí. tá desde o início. Tá desde o início do ano em Provérbios 1, agora passou pro 2. Efésios 1. Não, nós entramos acho que no 3º capítulo, né? Mas é que tem, o bom é isso, né? Que assim, na palavra de Deus, nós nunca vamos poder dizer, nós já sabemos. A gente vai morrer aprendendo. Morrer aprendendo. Sempre vai ter coisa nova, sempre, né? Então, assim, todas as vezes que eu leio, né? Alguma coisinha que eu nunca tinha reparado, vem. Né? Então, nós não assim, entramos numa caixinha, né? O Espírito Santo é uma pessoa. Você fala com qualquer pessoa que você conhece todos os dias. Todos os dias tem conversa diferente, tem situações diferentes, tem ambiente diferente. E isso é a vida com o Espírito Santo. Né? Pessoa. E ele está disponível, né? 24 horas, 7 dias por semana, né? Agora, quanto nós estamos usufruindo dessa presença? Né? Essa é uma pergunta para todos. Está disponível, né? Está disponível. Bom, Chip Podcast tá aí hoje. Se você não se inscreveu ainda é ótimo, né? O Guilherme ia falar isso, mas ele tá tirando uma soneca hoje, o nosso estagiário. Mas se você não se inscreveu... O Marcelão é muito sério pra fazer zoeira, cara. Não, pode fazer. Eu queria dar várias aqui, mas eu falei, cara, medo lá. Eu vi ele pegando o microfone algumas vezes, ele se segurando. Não, pode ir. Não, mas obrigado, viu? Não, obrigado a vocês. Pra mim é uma alegria estar entre irmãos aqui. Banquete, né? Banquete, gostoso. Nessa conversa foi muito ministrado. Amém. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, compartilhe. Logo mais está no ar. Isso aí. Obrigado, Isso aí. Omar. Valeu, pessoal. Deus abençoe, viu?